Hoje eu vou te contar qual foi o jeito mais simples que eu descobri e apliquei ao longo desse ano para poder alcançar as metas que eu estabeleci lá no início de 2024 e de um jeito assim, nada engessado, mas que com certeza garante o resultado. Então, eu tô fazendo esse vídeo para você extrair aí um pouco desses aprendizados que eu tive, desse novo jeito de criar metas, para que você também possa usar esse modelo como inspiração para poder fazer as suas metas de 2025 e com certeza conseguir alcançar todas elas. E eu falo que esse jeito de criar metas não é nada engessado, porque a maneira mais comum que a gente vê por aí de sistemas, modelos de criação de metas é usando a ferramenta SMART, que são aquelas metas específicas, mensuráveis, com prazo, com relevância, enfim, com um monte de coisa, como se você pegasse uma ideia, uma meta, um objetivo e colocasse ele em várias caixinhas e ficasse de uma forma assim linda no papel, mas na hora da prática, na hora da execução, se torna uma coisa um pouco mais difícil. E aí, o que eu fiz esse ano? Eu simplesmente esqueci as metas SMART. Isso na minha vida pessoal, porque não é que esse sistema de criação de metas não funcione, ele funciona. Mas eu vejo que é algo mais voltado para o ambiente corporativo, para as empresas, para algo que precisa de uma meta um pouco mais estruturada. Na minha empresa, eu utilizo esse sistema, porque a gente precisa de ter uma meta mais estruturada, mais detalhada, para que todo mundo que está envolvido ali dentro dela consiga enxergar quais são as metas e todo mundo consiga executar. Mas falando de vida pessoal, a gente não precisa de uma estrutura tão robusta dessa forma, porque aí acaba fazendo ao contrário. Ao invés de te levar a alcançar essa meta, ele vai te paralisar. E é isso que eu sentia quando eu estava estabelecendo metas para o ano e passava por toda a estrutura SMART. Eu fazia tudo aquilo, mas na hora da prática eu ficava paralisada e não conseguia de fato executar todo aquele detalhamento que eu tinha feito na criação da meta. Então, falando a nível pessoal, o sistema de metas que funciona para mim é um sistema muito mais simplificado. É basicamente definir uma meta e transformar ela em uma rotina. Como que funciona? Toda meta, ela serve para dar origem a um plano. E todo plano vai dar origem a uma rotina. Porque é justamente na rotina que mora as ações que você vai realizar todos os dias que serve para garantir aquele resultado que você espera. O resultado, alcançar a meta, se torna algo intuitivo que vai acontecendo naturalmente ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tinha uma meta que era correr 5 quilômetros na prova do Outubro Rosa que ia ter aqui na minha cidade. E eu defini essa meta, mas assim, eu nunca tinha corrido na vida. E aí, se eu tivesse apenas definido a meta e ido para a prova, com certeza essa meta não seria concluída, não seria alcançada. Porque eu saí de um estado de nunca corri na vida para quero correr 5 quilômetros. Então eu ia chegar na prova e eu não ia conseguir correr. Então, a meta por si só, ela não garante o resultado. Essa meta precisou passar por um plano. Qual que é o plano? Ok, eu preciso primeiro aprender a correr, então preciso correr pelo menos um pouco e eu preciso correr primeiro 2 quilômetros, depois 3, depois eu preciso correr 5 quilômetros algumas vezes para poder garantir que no dia da prova eu consiga fazer ela. Então, a meta ela acabou de dar origem a um plano, só que o plano também, só estabelecer quais são as ações o que eu preciso fazer, não vai garantir nada. Então, eu preciso de ter uma rotina para implementar o plano. E a rotina, qual era? Tá bom, eu vou correr 3 vezes na semana, às 6 horas da manhã. E foi assim que eu fiz. Então, a execução dessa rotina, a execução dessas ações foi me capacitando para que no dia da prova eu conseguisse completar e cumprir a minha meta de correr 5 quilômetros. Então entende que a meta, ela só serve para dar origem a uma rotina, porque é aqui na rotina que mora as ações que vão garantir o resultado, que vão garantir a conclusão dessa meta. Então vamos imaginar que uma das suas metas para o ano que vem seria ler um livro por mês ao longo do ano. Então qual é a meta? Ler 2 livros por mês, beleza? E dessa meta, qual seria o plano? Seria você escolher os livros que você quer ler, definir uma sequência para ler cada um deles, estabelecer o prazo de cada um desses livros. Mas qual é a rotina que vai garantir que a meta de ler um livro por mês durante 2025 aconteça?
A rotina vai ser você estabelecer as ações práticas no seu dia a dia que vai fazer você executar isso. Então, uma rotina, por exemplo, seria ler 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite, ou seja, você está lendo 20 minutos ao longo do seu dia, mas está estabelecido em qual horário isso vai acontecer. E aí, depois que a rotina ela já está estabelecida, que você já está conseguindo fazer isso frequentemente, a meta em si, ela já nem é mais tão importante. Porque o que você vai começar a pensar a partir desse momento é em como melhorar essa rotina. Então, como eu posso ler mais do que 20 minutos por dia? O que eu posso fazer para poder melhorar minha compreensão nessa leitura? Como eu posso aumentar minha velocidade de leitura? Então, entende que a meta já nem importa mais. O que importa aqui agora é como eu posso fazer essa rotina de leitura da melhor forma. E aí você consegue entender que a meta, no fim das contas, ela só serve para que você crie uma rotina e que é ali você, no dia a dia, executando a sua rotina diária, que vai garantir o resultado da sua meta. Então, eu espero que você tenha entendido isso, que você tenha absorvido esse novo jeito de criar metas. É um jeito simples, básico, que é simplesmente você entender qual é a meta e transformar essa meta em uma rotina. Se você tiver entendido isso, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar e que aplicando não tem outro jeito a não ser alcançar as metas que você estabeleceu. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe um comentário aqui para eu saber e eu te espero no próximo vídeo.